Amém. Glória a Deus. Jesus maravilhoso, não é? A gente fica assim sentindo a presença do Espírito Santo, né? Com louvor tão inspirado, uma letra, uma música inspirada por Deus, né? Nos enche a alma. Bom sábado, irmãos. Eu estou feliz de estar mais uma vez aqui na Igreja de Madureira, né? Recebemos aqui o convite da irmã Gromick. E nós estamos aqui, né? Fomos estudar um pouquinho para falar desse trabalho da ADRA, né? Que é tão importante. A gente vai tentar mostrar alguma coisa aqui que não ficou completo, porque eu comecei a fazer no trabalho. E lá nós trabalhamos com o pacote Office 2007. Na minha casa não é o 2007. Eu esqueci do detalhe na hora de salvar. E ele salva como extensão, tem um X no final e a gente não consegue. Ou é DocX ou é PPTX e a gente não consegue. E aí, o pouquinho que eu tenho pronto eu vou mostrar para vocês. Porque nos últimos dias eu trabalho num projeto social, pelo Prodege. A bênção de Deus na minha vida é tão grande que Deus me colocou de 2004 para cá, está trabalhando num projeto social, onde eu vou a comunidades, eu trabalho com pessoas, e Deus tem me dado presente de estar trabalhando nesses locais. E esses últimos dias eu estive numa comunidade lá no Mato Alto, e lá eu também não tinha condições de continuar esse trabalho. Então, o pouquinho que a gente tem, a gente vai apresentar para vocês, só para dar uma explicação da ADRA. Então, gente, ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Né? Isso que quer dizer. Isso. Por que a ADRA existe? Né? Vamos saber o motivo. Para seguir o exemplo de Cristo, que por onde andava deixava um rastro de amor, de cura, de ensino, de perdão e de esperança. A missão: manter relacionamentos constantes, prover auxílio e trabalhar com os necessitados para alcançar mudança positiva e sustentável. O alvo: transformar o mundo uma vida de cada vez. Eu gosto disso, demais, dessa frase. Transformar o mundo uma vida de cada vez. Tentem interpretar esse texto. Por meio de atos humanitários, damos a conhecer o caráter justo, misericordioso e amante de Deus. Esse é o texto que nós vamos ler. Os outros 3, vamos deixar para o final, se for possível? Os 3 slides próximos, tá? Eu acho que só tem mais 3. Vamos deixar para o final. Vamos abrir as nossas Bíblias e antes de abrirmos, vamos falar um pouquinho de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos abrir a Tua palavra agora para que o Senhor nos ensine um pouquinho mais. Estamos sedentos de conhecimento para estarmos preparados para a obra. Capacita-nos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Achamos? Isaías 58, de 6 até 11. Era isso que nós colocamos, não é? Então, vamos lá. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas da tua carne?
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão como um dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Que bênção maravilhosa, né? Qual é o segredo da felicidade cristã? É exercer a verdadeira religião. Né? O profeta Isaías foi chamado a clamar em alta voz para um povo que conhecia a palavra, né? O povo de Judá. O povo conhecia a palavra, praticava uma religião exterior, né? Mas no fundo o seu coração estava distante de Deus. Não era um povo que não conhecia o Deus vivo. Era um povo que conhecia. Era um povo que orava, era um povo que jejuava, era um povo que guardava o sábado, era um povo que dava suas ofertas, levava as suas ofertas ao templo. Mas o coração desse povo estava distante de Deus, porque eles praticavam iniquidades. Né? Aquilo era a religião de aparência. Né? Então o profeta Isaías foi chamado para mostrar o verdadeiro jejum. Qual é a verdadeira religião? E aqui nós lemos sobre isso. E nós falamos das recompensas que virão. Eu vou acompanhar aqui, falar um pouquinho mais sobre o trabalho da ADRA e voltaremos aqui na Bíblia. Tá? Não vou ler isso tudo não, tem muita coisa aqui. Não se assustem. Isso aqui nós já falamos, a ADRA é a Agência Adventista de Desenvolvimento, né, de Recursos Assistenciais, tá certo. E lá em 1918, não, é 800 mesmo, lá no princípio da década de 1890, a Igreja Adventista da cidade de Chicago, Estados Unidos, estabeleceu a Associação Médica Beneficente e Missionária que atendia aos pobres da periferia da cidade. Mantinha um abrigo para moradores de rua, um restaurante que servia refeição a 1 centavo, distribuía roupas, uma casa para mães solteiras ou abandonadas, um centro de saúde e recreativo. Que coisa atual, não é? Nós estamos falando de 1890, não é? E hoje nós vemos projetos bem parecidos com esse, não é? E o trabalho da ADRA só cresceu, tá? De lá para cá, só cresceu. Mas foi só em 1984 que a igreja fundou, de fato, a ADRA, por estar voltado mesmo a projetos de desenvolvimento e para ter melhor coordenação. Então, foi criado a ADRA. Tá? Na divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a ADRA está presente na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Hoje a ADRA está presente em cerca de 125 países, contribuindo para que a vida de milhares de pessoas seja mais abundante, saudável e produtiva. É um trabalho muito bonito. Ministério de louvor a Deus. Trabalhar em prol das pessoas é um ministério de louvor a Deus. E aqui nós percebemos que em tudo que nós falamos aqui, nós citamos alguns verbos, não é? Religião é ação, e por isso está aqui.
ações importantes para a Igreja de Deus realizar, nós vimos aqui. Soltar a impiedade. O que a ADRA faz? Projeto de ação de trabalho infantil. Desfazer as ataduras da servidão. Projetos de alfabetização, projetos de água e saneamento. Libertar os oprimidos, despedaçar o jugo. Projeto de geração de renda. Repartir o pão aos famintos. Projetos de segurança alimentar, agricultura, mutirão de Natal. As bolsas que são entregues às pessoas cadastradas, todos estão em pão com faminto. Recolher os pobres e desabrigados, albergues, lares, construção de casas, abrigos em casos de emergência. Cobrir o nu, projeto de emergência, distribuição de roupas. Não se esconder do semelhante, servir através de todos os projetos, clamar, gritar em favor do próximo, servir de voz, advogar para as aflições dos necessitados, abrir a tua alma, de cristã, compartilhar a fé. Então, nós vemos que isso é a função, o objetivo que a ADRA tem de cumprir, é o que está estabelecido na Bíblia. Tá? É cumprir aquilo que Deus espera da sua igreja, naquele tempo, nos dias de hoje. Porque o que nós vemos nos dias de hoje são muito semelhantes às coisas do passado. Sempre existirão pobres, sempre existirão pessoas que sofrem mais do que as outras. De uma maneira ou de outra, só quando Jesus voltar é que isso modificará esse cenário que nós acompanhamos no mundo. Mas sempre existirá o pobre. E Jesus compadeceu-se desse pobre quando Jesus esteve aqui. A obra de Jesus, por que Jesus veio à Terra? Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para reverter a situação. O pecado havia entrado no mundo, a desobediência. E através do pecado veio a morte. E Jesus veio para cumprir isso. Mas a preocupação com Jesus estava além de salvar aquela alma para a eternidade. Jesus também pensava nas necessidades básicas que aquela pessoa necessitava no momento. Tá? Vamos ver Mateus 9, de 35 até 38. Achamos? Aqui. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Uma coisa interessante. E vendo ele as multidões, compadeceu-se. Jesus é o ministro do amor, gente. O maior ministério de Jesus é o amor. E ao olhar cada ser humano, Jesus ia lá atrás na história daquele ser humano e compreendia por que ele estava ali naquele momento. Lá na minha igreja, a igreja de Vila Cosmos, surgiu de um tempo para cá, 1 mês ou 2 meses para cá, um projeto entre os jovens e a ADRA de entregar alimento nas madrugadas. E eu tive a oportunidade já de participar desse projeto. Eu tinha participado de um projeto semelhante aqui, na igreja de Madureira. A Vânia lembra disso, irmã Gromique, a Isaura, Mércia, elas lembram disso, que a gente saía, mas nós íamos durante o dia e entregávamos alimento para as crianças de rua, os menores de rua. E lá
O sopão, era o sopão. E lá também tem o sopão, só que nós vamos nas madrugadas, né? E a gente sai para entregar aquele alimento, levamos agasalhos, esses dias estavam muito frio, o dia que eu fui à noite, né, a madrugada que eu participei, estava especialmente muito frio, e nós levamos agasalhos, nós levamos cobertores e alimento para eles, não é? Existem outros grupos fazendo também. A esposa do nosso pastor de lá, ela é secretária da ADRA, então ela participou com a gente, ela dá muitas dicas interessantes para o nosso trabalho, organiza, não é? De forma muito, muito especial. E aí, às vezes, a gente passa ali, e é interessante que quando a gente faz um trabalho como esse, você não vai ali para pregar o evangelho. Algumas pessoas não querem ouvir nada. Algumas pessoas estão tão deprimidas que elas não querem, nem querem falar com você. Né? Algumas pessoas a gente deixou o lanche. No dia que eu fui, nós levamos lanche. Chocolate quente, levamos lanche, não foi sopa, nesse dia que eu fui. E às vezes a gente quer dar aquele alimento para a pessoa e a pessoa não aceita. Não aceita, ela está tão deprimida, ela não quer falar, ela não quer assunto com ninguém, ela quer ficar ali na dela. Não é? Sabe-se lá os motivos? A gente ia, quem dava, a gente entregava um folheto, mas não é todo mundo, né? Muitas pessoas não querem. A gente sabe que alguns que vivem com tanta sujeira, meu Deus, que a gente vê, como é que alguém pode viver assim? Dormir num lugar com um cheiro insuportável, a gente fica pensando, né? E a gente entregava ali, alguns eram muito simpáticos em receber, outros são tremendamente antipáticos, e a gente não sabe que resultado nós vamos ter disso. Mas Jesus disse que nós devemos ir fazer esse trabalho. Tem gente que acha que não, você vai lá, alimentares não vão sair de lá. Mas nós devemos fazer esse trabalho sim, né? Pode ser que um daqueles folhetos, alguém veja que quando a gente vai eu uso também, viu? O jaleco da ADRA, né? Pode ser que alguém perceba ali, né? Esse nome ADRA. Pode ser que a gente tenha um fruto lá na frente, não é? Mas a gente não sabe nada daquela vida e fica muito difícil. Mas Jesus, quando ele olhava cada uma das pessoas, ele sabia, não é? Jesus ia lá no fundo daquela alma, daquela vida e sabia o motivo, por quê que aquela pessoa estava ali numa situação, né, de opressão, uma situação difícil, uma situação de sofrimento. Jesus sabia, não é? Jesus foi chamado de mestre. Por quê? Porque Jesus despertava o interesse nas pessoas de transformação de vida, de modificação. Né? Ele leva a autoestima daquele que está lá jogado fora, que é desprezado pela sociedade. Jesus ia lá com aquele olhar, com um gesto, né? Levantar a autoestima e fazer com que aquela pessoa modificasse de vida. Né? Nós temos exemplos disso, né? Maria Madalena, Zaqueu, não é verdade? Eles mudaram, tiveram mudanças de vida e muitos outros. Por quê? Devido à religião prática que Jesus exercia aqui. Ele é o nosso exemplo, né? Ele compadeceu-se. Compadecer é mais ou menos dizer que nós devemos o quê? Levar as cargas uns dos outros. Compadecer-se é mais ou menos sentir a dor do outro, tá? Chorar as lágrimas do outro. Isso é compadecer-se. Isso é religião verdadeira. Isso é trabalho da graça. Isso é o Espírito de Deus que faz por nós. Não é pela nossa força que conseguimos, não. Isso é através da comunhão com Deus, comunhão diária com Deus, estudo da palavra, que nós vamos desenvolvendo esse amor, esse afeto. Nós somos egoístas por natureza. Nós somos muito egoístas. E a nossa vida na sociedade que nós vivemos está cada dia mais corrida. Nós corremos muito. Parece que 24 horas às vezes é pouco para as nossas atividades, não é? Estamos estudando, estamos trabalhando, né? E olha para os filhos, tanta coisa para resolver, o relógio não para. E nós não temos tempo de perceber o outro. Muitas vezes no nosso meio, na igreja, nós temos pessoas que estão tristes,
que estão num processo de depressão até, e nós, na nossa correria, muitas vezes deixamos de perceber que aquela pessoa estava necessitando de uma palavra amiga, de um carinho, às vezes um sorriso, né? Às vezes um sorriso fala mais do que entregar uma bolsa. Né? Quando a pessoa tem fome, você em uma bolsa falar alguma coisa. E talvez aquele sorriso, aquele olhar naquele momento vai valer mais do que o alimento físico. Isso é muito importante. Deixa eu virar aqui. O cristianismo bíblico desperta nos corações humanos uma profunda disposição para servir, para anunciar e praticar as boas novas de Cristo, crucificado e ressurreto. Somente por meio de interesses altruístas, por aqueles que estão em necessidade de auxílio, que damos demonstração prática do Evangelho. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 174, tem uma frase bem conhecida, né? Todo verdadeiro discípulo nasce para o reino de Deus como um missionário, não é? Porque é verdade. Todo verdadeiro discípulo nasce para o reino de Deus como um missionário. E o apóstolo Paulo, ele escreveu em Colossenses 12, ele escreveu: portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Né? Que chamado! Essa é a religião da Bíblia. Essa é aquilo que Deus espera de nós, que Jesus espera de cada um de nós. Não é? Jesus diz que nós devemos andar a segunda milha, não é verdade? Lá em Mateus 5, eu estou com o texto aqui, vou ler aqui. Lá em Mateus 5, de 38 a 41, diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resista ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Eu quero falar aqui de uma ilustração, que eu estava procurando ilustração, né, que pudesse falar aqui. E eu encontrei uma ilustração da Inspiração Juvenil de 2003, que conta a história de uma moça chamada Florência, uma enfermeira, tá, da Albânia. Ela estava nesses alojamentos montados, né, de enfermagem em época de guerra, né, onde os soldados vêm feridos do campo de batalha. E a situação nesse lugar era pior que se podia imaginar. Os banheiros do hospital da campanha de Scutari, eu acho que é isso, da Albânia, havia sido fechado fazia semanas. A sujeira escorria sobre o piso e invadia o corredor. Os homens feridos eram postos sobre a palha infestada de pulgas, piolhos e baratas. Os soldados dormiam com as roupas sujas e manchadas de sangue que haviam usado no campo de batalha. Ratos andavam sobre seus corpos febris, a roer a carne podre dos ferimentos. O coração de Florência condoeu-se daqueles homens. Ela teve compaixão, ela sentiu a dor, ela experimentou a experiência que aquelas pessoas estavam experimentando naquele momento. Eles estavam jogados ali. Tá? Aparentemente, né, esses postos estão ali colocados para cuidar. Mas a situação que foi encontrada ali demonstrava que não é bem assim. Eles estavam ali, talvez recebendo remédio, talvez com uma assistência mínima, mas o coração dela sofreu com aquilo. Então, o que ela fez? Ela chamou a sua equipe de enfermagem, né? E aí ela fez uma brigada de limpeza.
Então, o que elas faziam? Varriam, esfregavam, desinfetavam, queimaram a palha suja e fizeram colchões novos para os homens. Aqueceram águas e lavaram todas as acomodações e as roupas. Foram comprando cobertores, roupas de baixo e camisas novas. Quando terminou o dia de trabalho e de limpar, lavar, cozinhar, as enfermeiras foram para a cama. Mas ela não foi para a cama, gente. Ela continuou caminhando entre aqueles homens feridos, ouvindo o que eles precisavam falar. Muitas vezes nós precisamos parar para ouvir. Existem pessoas que não são escutadas por ninguém e têm necessidade de falar. Né? Trabalhando assim em projeto comunitário, a gente vê que às vezes a gente escuta, a pessoa chega perto da gente, a gente trabalha muito com terceira idade, e as pessoas chegam perto da gente e falam tanta coisa que a gente vê como essa pessoa está carente, está precisando que alguém tenha para dar uma atenção, para ouvir aquilo que ela fala, não é? E essa enfermeira, ela fez isso naquela madrugada. Ela saiu ouvindo cada um, orando por aqueles que estavam já quase à morte, segurando em suas mãos, passando a sua mão na testa daquelas pessoas. Aquele momento era um momento de alegria para eles. É um momento de saber que alguém está sofrendo com eles, alguém está ali se preocupando com eles, não é? E o que aconteceu, gente? Sempre tem alguém nos observando, sempre tem alguém nos observando. E aí, um soldado disse, antes que ela viesse aqui, não havia nada, senão blasfêmia o dia inteiro. Agora, tudo é tão santo como uma igreja. Será que estou no lugar certo? Perguntou um soldado que acabara de chegar no campo de batalha. Acho que devo estar no céu. Florence se importava com aqueles soldados e tentou ajudá-los em tudo o que pôde. Ela foi um grande exemplo de alguém que teve compaixão, alguém cheio de compaixão. Esse é o exemplo que nós queremos passar para a igreja nos dias de hoje. Que nós possamos viver uma vida de compaixão, uma vida de atenção às pessoas. Né? Adra, aqui, Provérbios diz, Provérbios 11, 25 diz, a alma generosa prosperará, e quem dá de beber será dessedentado. Você está buscando prosperidade na sua vida? Você tem buscado bênçãos de Deus na sua vida? Deus não faz troca com a gente, não. Deus ensina. Deus ensina. E a partir do momento que aprendemos, a partir do momento que nós assimilamos o que Deus quer falar aos nossos, então rompe na nossa alma o desejo de praticar verdadeiramente, um pouquinho que seja. Né? A igreja tem muitos membros. Né? Você vê que Adra tem socorrido aí nesses terremotos que aconteceram no Haiti, no Chile. Adra, nas enchentes do Brasil, esteve presente ali. Isso foi ajuda de muita gente. Né? A secretária da associação de Adra, nossa pastora, a esposa do pastor Igor, Rutinha, ela falou que a igreja de Vila Cosmos doou tanto para os desabrigados de Santa Catarina que quase ela não conseguia entrar na Kombi. Né? Porque de tanta coisa, né? Louvado seja o nome de Deus, que foi daquele lugar. Então, é o esforço de cada um, de pouquinho em pouquinho, que nós vamos conseguir realizar a obra de Deus, através do amor, através da compreensão, através de se doar a Deus e permitir que Ele venha transformar a nossa vida e fazer de nós, né, pessoas nesse mundo que sejam verdadeiramente luz. Hoje não é tempo de estarmos só sentadinhos. Né? Nós precisamos, as 40 jornadas, né, que eu sei que as pessoas estão fazendo, estão nos preparando para uma batalha final mesmo. Sabe? É agora que nós precisamos buscar o Espírito Santo e crer
Que esse Espírito Santo será derramado de tal maneira para que a igreja esteja preparada para a volta de Jesus. Porque nós temos visto muitas coisas acontecendo. Nós temos visto as profecias se cumprindo, né? Cada dia mais, perto da gente, terremotos, isso nunca aconteceu, está por aqui. Essa enchente no Nordeste, o que foi aquilo? A gente fica assim, até as pessoas do nosso trabalho dizem assim, não é possível, o mundo vai acabar mesmo, né? Aí a gente diz para ele, não, o mundo não vai acabar, né? É outra coisa, é outro fenômeno, Jesus vai voltar, e eles né? E não entendem, é como Jó dizendo que viria é como é? Noé dizendo que vinha um dilúvio na época que as pessoas não viam, não chovia forte, não existia temporal, somos nós hoje. Falando para as pessoas, né? Não é que o mundo vai acabar, né? Haverá uma transformação, Jesus virá buscar o seu povo. E as pessoas não acreditam, ficam rindo, achando, Claudinha, você acredita em tudo, né? É assim, né? Mas é o Espírito Santo, quem sabe, né? Quando chegar a hora, eles serão também tocados e vão lembrar as vezes que a gente fala, eu já passei por isso também. Eu também já fui assim, eu também já ri. Né, de coisas que as pessoas falavam para mim e eu não conseguia compreender e hoje compreendo. Né? Então, se nós fôssemos falar de números aqui, nós iríamos mostrar, né, muitos dados, mas o mais importante não são os números. Tá? Foi a frase que eu falei lá no início, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Tá? Jesus veio para morrer por cada um de nós. Jesus veio para trazer salvação ao mundo que havia se desviado de Deus. Mas a salvação é individual, é uma vida de cada vez. É esse o trabalho de Abra, essa preocupação de cada um. Como é que essa pessoa está, esse cadastro. Na verdade, nós nem temos tempo hoje para fazer aquilo que realmente a obra necessita que façamos, né? Ser a fundo as necessidades daquela pessoa, de ter uma equipe, de fato, de assistentes sociais que trabalhem na igreja para fazer essas visitas, pessoas preparadas para estarem ali, não é? Em cada igreja, você ter como encaminhar essa pessoa para alguma coisa através de cursos de culinária, ensinar a fazer um pão para que a pessoa viva, tenha uma renda, e não fique só pedindo. Saber locais que você pode encaminhar as pessoas, que existem cursos gratuitos, Senai, Senac, tem tanta coisa, a gente entra na internet, a gente vê que tem muita coisa, muitos cursos gratuitos, é encaminhar pessoas para estarem fazendo, se preparando. O projeto que eu trabalho é um projeto de informática. Tecnologia da informação. E a gente recebe pessoas que não têm condições de fazer um curso de informática e vão lá. Né? Pessoas da terceira idade que já saíram do mercado de trabalho, jovens que precisam entrar no mercado de trabalho, e alguns voltam para dizer, olha, aquele pouquinho que a gente aprendeu aqui, eu consegui ser aprovado no teste que fiz lá no trabalho e consegui um emprego. Isso é tremendamente gratificante para nós, não é? Por isso que eu disse, Deus nos deu um presente muito grande. Quero voltar lá a Isaías 58. E mais uma vez lermos aqui as bênçãos. Bênçãos que estão reservadas para aqueles que praticam a verdadeira religião. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. Você está desanimado? Alguma coisa não deu bem lá na tua família? Eu visitei uma mulher há um tempo atrás que ela tinha sido traída pelo marido, ficou arrasada, depois ele sofreu um acidente e veio a falecer, ela ficou mais arrasada ainda. E nós íamos visitá-la algumas vezes com a Cleusa. Cadê a Cleusimar? Com a Cleusa. A gente ia visitar com a Cleusa me chamou para ser dupla dela, e lá a gente conversava com ela, procura fazer um trabalho, procura ser voluntária,
Procura ajudar alguém, você vai ver como a sua visão vai mudar. Se você for fazer algum trabalho voluntário no Hospital do Câncer, crianças estão lá precisando de pessoas que cheguem lá, que contem história, não é? Você vê, a sua cura virá, com certeza. Olhar para outro horizonte, a gente olha só para nós, não é? Vamos ampliar a nossa visão e ver que outras pessoas estão necessitando da nossa ajuda, não é? Então a sua cura virá. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a sua escuridão será como o meio-dia. Pode colocar, irmão, aquele que é Isaías 58:12, se eu não me engano. Isso, vai passando. Vai passando. Só para a gente terminar. Vamos ler aqui 2 textos do Desejado de Todas as Nações. Porque, na verdade, alguns dados que eu falei aqui estariam ali, nós iríamos acompanhando ali e daria para ir até o fim. Vai passando. Até chegar em Isaías 58:12. Isso, Isaías 58:12, que diz: E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador das veredas para morar. Vamos virar. Esse texto, Testemunho para a Igreja, volume 6, 306. Todos quantos se entregarem a Deus num serviço desinteressado pela humanidade estão cooperando com o Senhor da Glória. O maior discurso de Cristo, acho que eu tenho ele aqui. Voltou? Então vamos lá. A obra da beneficência é 2 vezes bendita. Enquanto aquele que dá ao necessitado beneficia a outro, é ele próprio beneficiado em medida ainda maior. Se você quer ser abençoado, se você quer saber como ajudar nos projetos, procure aqui a irmã Gromick. Traga ideias novas também. Faça projetos. Traga para ela, né? Vamos trabalhar em prol do povo que ainda precisa conhecer a Deus. Talvez bater numa porta e oferecer um estudo bíblico, a gente não tenha tanto sucesso. Mas talvez fazendo visitas, agasalhando, cobrindo o nu, alimentando o faminto, talvez as pessoas possam ver em nós a obra de Jesus nesse mundo. Que Deus possa nos abençoar. Tá? Nós vamos ter uma música que é uma oração a Deus. E já vamos nos preparar para a nossa oração. Eu não vou pedir a ninguém que fique em pé enquanto ela canta. Não vou pedir. Mas que enquanto ela faz a oração do Pai Nosso, cantada lá no nosso coração, tá? Nós possamos entender essa oração e que possamos praticar aquilo que Deus deseja para a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
de cada dia. Dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada pelas instruções que recebemos de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos criou seres sociais para que um pudesse amparar os outros, Senhor, para que um pudesse fortalecer o outro. Ó Deus, que o Senhor Jesus seja o nosso exemplo. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, ó Pai, e nos torne mais humanos, mais sensíveis aos sofrimentos, às necessidades do irmão que às vezes está ao nosso lado, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver. Toca no nosso coração, Senhor, e coloca o Teu amor no nosso coração, o Teu coração dentro do nosso peito, ó Deus, para que nós possamos sentir a dor que Jesus sentiu ao olhar aquelas pessoas mais necessitadas, Senhor. Nós precisamos experimentar isso para que a religião não seja uma religião apenas exterior, Senhor. Isso vem de Ti. Abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso ouvido, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreender verdadeiramente aquilo que o Espírito diz à igreja neste dia, Senhor. Que possamos ser reavivados por Ti, Senhor. Que a Tua igreja nesse local, ó Deus, possa brilhar. Que pessoas possam ser alcançadas por Ti, meu Deus maravilhoso. Toma em Tuas mãos, Senhor, esta igreja. Cada membro, Senhor, cada vida em particular, Senhor, seja colocada em suas mãos, Senhor, com todas as suas necessidades que o Senhor conhece bem, Senhor. E que o Senhor possa derramar as suas misericórdias sobre cada um deles, desde os mais tenros em idade até os mais idosos, Senhor. Que o Senhor possa atendê-los segundo a Tua vontade. Nós sabemos que a igreja tem um ministério de oração intercessória. Queremos colocar todas as pessoas que estão nesses projetos de oração intercessória em Tua mão, na certeza que o Senhor é Deus do impossível, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva. Ó Pai, tem misericórdia de nós necessitamos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Mais uma vez pedimos que nos perdoe, porque somos falhos. Mas nós Te agradecemos por esse sábado maravilhoso. Te agradecemos em nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém.